Que alegria estarmos aqui louvando o nome do nosso Senhor, que nós possamos valorizar esse privilégio de estar na presença de Deus mais um dia. Estar na casa dele é o melhor lugar que podemos estar. Não há nada melhor, não há nada mais agradável e não há nada que possa superar esse sentimento de vir e estar aqui na casa do Senhor. Então, nós possamos louvar a Ele, que nós possamos agradecer a beleza que é nós estarmos aqui conhecendo mais dEle, nos aproximarmos mais ainda dEle com intimidade. Amém? Amém. Agora eu vou trazendo uma palavra para vocês sobre os dízimos e oferta. Queria ler aqui em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem provido tudo em nossas vidas. A gente passa por dificuldades, problemas, muitas vezes a gente fica aflito, com o coração um pouco angustiado, mas a gente tem que colocar na nossa mente que Deus nos dá tudo o que nós precisamos e Ele é o suficiente, que a gente possa ter um coração grato, porque Ele sabe muito melhor que a gente o que a gente precisa. Amém? E vocês possam trazer aqui essas ofertas hoje.
Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela fidelidade de cada irmão aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá, Senhor, a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e que o que nós fazemos aqui, trazer os nossos dízimos e ofertas, é só um reconhecimento e é só um pouquinho de tudo que o Senhor faz. É só um pouquinho que a gente dá em troca e o Senhor se alegra, o Senhor fica feliz, porque isso é um investimento na sua obra, porque isso faz com que as pessoas possam conhecer cada vez mais e mais o Teu nome e que a igreja possa crescer, Senhor. Não há nada mais precioso do que isso, que a sua obra cresça, meu Deus, em nome de Jesus. E que o retorno venha, Pai. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, a semana que vem, se alguém aqui não pôde dar, Senhor, o dízimo, não pôde dar a oferta hoje, que essa pessoa possa vir, Senhor, com bênçãos e possa, Senhor, trazer aqui o coração grato, porque nós sabemos que o Senhor cuida e que o Senhor traz providências. Amém. Agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, boa tarde. Glórias a Deus. Eu queria que vocês viessem para frente. Vem para cá, todo mundo aqui sentadinho na frente, para a gente poder estar junto aqui. Hoje a gente tem alguns irmãos que estão fora, então por aqui para frente para a gente conversar um pouco. As crianças, o Noah e as crianças podem ir para a salinha. Vai ter uma salinha lá especial para vocês, se você quiser ir. Queridos, que alegria estarmos juntos novamente, louvando o Senhor, glorificando o nome do Cordeiro, acima de todas as coisas. Eu queria que a gente estivesse fazendo uma oração, agora no início dessa nossa conversa, desse nosso estudo. Eu queria que você estivesse curvando a tua cabeça, que você estivesse fazendo a tua oração com o Senhor, glorificando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso na minha vida, obrigado por esse domingo, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui para estarmos juntos, louvando, estudando cada vez mais da palavra de Deus. Fala com o Senhor agora, faz uma oração sua com Deus. Pai querido, glória te damos. Graças a Deus por esse domingo, graças te damos, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor vai falar poderosamente no nosso coração. Obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu queria que você estivesse abrindo a tua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12. E a gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante. Amém? Ele fala assim, eu vou ler primeiro na minha versão. A minha versão que eu trouxe hoje não é a versão que eu sempre uso, mas eu achei interessante esse texto na versão transformadora. E eu queria que depois a gente acompanhasse, vou ler novamente na versão atualizada, tá bom? Então acompanhe comigo, primeiro na versão transformadora, depois eu vou trazer para vocês a mensagem da versão atualizada, tá bom? Ele fala assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Só até aqui, só até o versículo 3.
Eu quero que a gente leia agora na versão atualizada para você ver. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que não nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em nossa alma. Queridos, eu queria que a gente estivesse continuando a conversar. Domingo passado a gente falou e a gente trouxe uma mensagem trocando o nosso peso, trocando o nosso jugo com Jesus. E eu queria dar continuidade em relação a esse texto, em relação a esse tema, livrando-se do peso, ou livre-se do peso. E esse texto é um texto extremamente interessante, porque ele faz uma pergunta inicial para mim e para a tua vida. Por que a gente precisa livrar-se dos pesos? Por que a gente precisa deixar os pesos que de repente faz com que a gente fique vagaroso, que a gente fique lento? Por que motivo que a gente tem que deixar os pesos? Livrar-se dos pesos, das cargas que por muitas vezes nós colocamos nos nossos corações. E aí o próprio salmista, o próprio evangelista aqui, o próprio narrador do texto, Paulo aqui no caso, ele já diz, porque eles nos atrapalham a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Eu queria chamar o Mo aqui rapidinho. Vem cá, Mo, rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu queria que você colocasse essa mochila nas costas, só se você não estiver te machucando. Aqui. Isso. Já. Bota essa mochila nas costas. Isso. Benção? E eu queria te perguntar, se a gente fosse fazer uma corrida agora, você com essa mochila nas costas, provavelmente essa mochila iria te atrapalhar a correr. Bastante. Essa mochila, queridos, está cheia de peso, cheia de situações que por muitas vezes a gente coloca dentro da nossa vida, pesos, tralha, que por muitas vezes a gente coloca e nos atrapalha a correr. E agora ela vazia, sem peso, eu te pergunto, Moa, se de repente você for correr agora com essa mochila, vai ser muito mais fácil. Com certeza. Obrigado, irmão. Queridos, por muitas vezes nós colocamos na nossa vida pesos que nos atrapalham a correr. Por muitas vezes a gente coloca nas nossas vidas uma mochila como essa, ou talvez um peso muito maior do que simplesmente uma dinâmica como essa que a gente fez. Por muitas vezes nós carregamos o nosso coração e colocamos pesos na nossa vida que nos atrapalham a correr tenazmente em direção ao alvo que é Cristo Jesus. E esses pesos podem ser diversas coisas na nossa caminhada. Mas deixa eu começar com você um pouquinho a respeito dessa questão do correr. Eu vi um texto que estava na Folha de São Paulo, escrito por esse Cláudio Ângelo, que é um fisiatra, que ele fala o seguinte: correr moldou a biologia humana. O estudo afirma que o homem é adaptado a corridas de longas distâncias. Nenhum outro ser vivo é adaptado a corridas de longas distâncias com constância. Tem aqueles que correm uma distância longa, rápido, mas que logo se cansam. Tem alguns animais que correm longas distâncias, mas não conseguem fazer o que o ser humano faz de correr tão rápido, correr tenazmente, correr com velocidade, e ao mesmo tempo que se preparar, corre uma maratona de 45 quilômetros. E isso é extremamente interessante, porque a ilustração que Paulo traz é uma ilustração que fala que as nossas vidas estão centradas como se fosse uma corrida. E eu quero depois trazer alguns textos para vocês. Mas uma corrida, ela tem uma largada, uma corrida ela tem um desenvolvimento e uma corrida tem uma chegada, lógico, né?
A gente, por muitas vezes, vê algumas matérias, alguns filmes, ou alguns documentários, que muitas pessoas, às vezes, se perdem, ou perdem, talvez, uma corrida, porque vacilam na largada, ou porque não sabem largar, ou porque, se for uma maratona, larga de uma maneira extremamente fora de preparo, sai numa corrida e logo depois se cansa. Agora, se de repente, outras ocasiões, você tem que fazer uma corrida de 100 metros rasos, se a pessoa vacila na largada, ela fica para trás. Então, fatalmente, a nossa vida é como uma corrida, e ela tem uma largada, um desenvolvimento e uma linha de chegada. E aqui o texto diz o seguinte: olha, corre a sua corrida. E alguns textos, ele fala corrida, com outros textos, fala para você olhar com perseverança, correr com constância, correr sem se cansar a carreira que está proposta. Ou seja, você larga, você tem um caminho ao qual, por muitas vezes, os autores do Evangelho ou os autores da Bíblia colocam como sendo uma carreira, um caminho. Tanto que na igreja primitiva, antes da gente ter lá em Antioquia os primeiros cristãos sendo chamados cristãos, eles eram chamados aqueles que andavam no caminho. Eles caminhavam, aqueles que andavam diante de uma carreira, o caminho de Cristo Jesus. E aqui, Paulo está dizendo exatamente isso. Que nós temos sim a largada, e todos nós aqui já temos a largada. A largada é quando você tem, como a gente viu domingo passado, vinde a mim todos vós cristãos, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeiro convite de Cristo Jesus, vinde a mim. Todos nós aqui acredito que já fomos a Cristo Jesus, já demos a nossa largada. Porém agora nós temos que ter a nossa carreira, o nosso percurso a ser percorrido, para chegar no alvo que é Cristo Jesus. Então todos nós temos uma largada, todos nós temos um desenvolvimento e todos nós temos uma chegada. E é exatamente isso que eu queria ver com vocês, porque a corrida ou carreira, por muitas vezes, é narrado na Bíblia como sendo as nossas vidas. Quer ver? 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu acho que tem aí um slide, Isaac, passa para mim isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, ele fala: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que é recebido do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, como está aí escrito. Tá bom? Então, queridos, eu queria que a gente entendesse que quando esse texto está falando de livrar-nos dos nossos pesos e cargas, deixando nas mãos de Cristo Jesus para que a gente corra tenazmente a corrida, a carreira ao qual nos foi proposta, ele está dizendo da minha e da tua vida, como a gente acabou de visualizar. Então, eu queria que a gente entendesse como que é correr essa corrida, como que é correr essa carreira. Porque se a gente já viu que a gente precisa livrar e deixar para trás todo o peso que nos atrapalha de correr essa corrida, que corrida e que carreira é essa? Ou como eu deveria correr essa corrida? Hebreus no capítulo 6, no versículo 11. Eu quero que você volte a tua Bíblia um pouquinho, você está no Hebreus no capítulo 12. Volta um pouquinho a tua Bíblia em Hebreus no capítulo 6. Veja comigo. Hebreus no capítulo 6. Amém? Você vai ver lá no versículo 11. Deixa aberto no versículo 11, a tua Bíblia. Ele fala assim: desejamos, porém, tem Hebreus aí no capítulo 6, filho. Desejamos, porém,
que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Grava essa palavra, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. No versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Duas palavras. Eu quero que vocês verifiquem a corrida de vocês, desejo que vocês andem essa corrida com duas palavras. Ele fala com diligência e ele fala para que vocês não se torneis indolentes. Diligência, essa palavra está dizendo para que vocês tenham inteira dedicação no coração de vocês. Para que vocês não se cansem, para que vocês não se esmoreçam em correr a corrida ao qual nós fomos chamados e convidados. E a segunda palavra, ele fala indolentes, que significa displicentes. Essas duas palavras, quando traduzidas, ela traz uma ideia, quando você traz esse texto do seu texto original, traz uma certeza no meu coração de que Paulo está falando aqui para os hebreus, para que eles não andem vagarosamente. Então essas duas palavras, eu quero que você entenda isso, essas duas palavras têm a ver com velocidade, essas duas palavras têm a ver com não ser moroso, essas duas palavras têm a ver com constância e velocidade. Então, o que o texto traz aqui na minha e na tua vida é que, para eu ter a velocidade e a constância que o texto me pede que eu tenha em Hebreus no capítulo 6, eu tenho que ter intensidade. Ninguém consegue correr uma corrida que tem que, talvez, num determinado momento, correr com uma constância e depois também assimilar a sua constância de corrida com velocidade, sem que você tenha intensidade na tua vida, no teu coração, intensidade de viver diante de Cristo Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 e 27, ele fala assim, vocês não sabem que todos correm no estádio, mas somente um vai receber o prêmio? Paulo fala que corram para vencer. Lógico que Paulo aqui não está dizendo que de repente essa corrida é uma disputa entre crente com crente, não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que de repente você tem que correr para vencer diante da tua própria fragilidade, diante da tua própria vida. Então, não é ter uma largada e agora, tendo os pesos que têm que ser liberados, você andar a sua carreira de qualquer modo para chegar no alvo que é Cristo Jesus. Primeiro ele fala que você tem que correr essa corrida com intensidade, com velocidade, com constância. Não seja indolentes, não seja negligente, ande a tua carreira. E ele diz, porque na tua vida, você está correndo como se estivesse correndo num estádio. Corra para vencer. Queridos, eu não sei como que é a tua vida, mas eu queria que a gente estivesse pensando o seguinte. Esse texto se baseia quando eles corriam as corridas olímpicas nos estádios, no tempo antigo. E se você entrasse para correr uma corrida naquele tempo, cheio de escudo, armadura, lança, provavelmente você não correria, como a gente viu na dinâmica, talvez 100 metros de corrida. Eles estão se baseando aqui na ordem que eram dadas para os soldados daquela época, para remover todas as suas indumentárias pesadas, quando eles fossem para um campo de batalha, que esse campo de batalha exigiria dos soldados que eles corressem contra o inimigo. E é exatamente isso que ele está colocando. Não saibam vocês que vocês também estão correndo uma corrida, uma carreira, corram para vencer. Largue o peso de lado. Agora existem na corrida, e eu acho que a corrida é um dos esportes super democráticos que tem, né? Não tem, porque você pode ter o QI mais avançado possível. Se de repente o cara colocar um tênis junto com você, ele vai correr do mesmo jeito que você. Se você tiver os seus títulos, o outro que não tem nada disso vai correr do mesmo jeito que você. Lógico que aqueles que estão preparados
vão conseguir atingir uma meta e o alvo, talvez com maior sucesso, do que aqueles que não estão. Mas é um esporte extremamente democrático. Agora, nesse esporte extremamente democrático, existe, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, eu quero que você veja, Paulo dizendo para a igreja de Filipenses, ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu também corro uma corrida. Eu largo os meus pesos, eu deixo eles para trás e também corro a minha corrida. Agora deixa eu, para a gente estar indo para o final, eu queria que você estivesse vendo comigo que toda corrida, ela possui 5 Ds. Grava aí. Toda corrida possui 5 Ds. A nossa corrida, a corrida da nossa vida, correndo a nossa carreira, possui 5 Ds. E eu queria que você estivesse vendo comigo esses 5 Ds. Toda carreira possui, e toda corrida, 5 Ds. Primeiro D, desejo. Eu não vou entrar numa maratona, ou eu vou entrar numa corrida se eu não tiver desejo. Não é isso? Qual é o grande mal das academias? A falta de desejo. Você vai por obrigação, marca lá e paga a tua matrícula, fica com a consciência livre aí talvez 1 mês, 2 meses, mas para você é penoso e você larga de ir. Por quê? Porque não tem o desejo inicial. Agora, é o contrário para aqueles, por exemplo, que são praticantes e amam a corrida. Queridos, pode estar fazendo chuva de canivete, pode estar caindo tempestade, o cara está correndo. Uma vez mesmo estava agora na neve, o ano passado, não nessa, né? Esse janeiro agora tem neve, o ano passado, o cara correndo a menos 20 graus lá, toda coisa, o cara no pique. Por quê? Porque amam a corrida. Então, primeiro é o desejo. Para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo, a gente tem que entender o que ele colocou na vida dele como desejo. Não julgo havê-lo alcançado. A gente está falando do apóstolo Paulo. A gente não está falando aqui de qualquer um outro que porventura possa ter negado a Cristo, ou possa ter não andado com seriedade e continuidade com Cristo. É Paulo que está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, mesmo eu vivenciando tudo aquilo, provando as experiências que Cristo tem me dado, mesmo assim, eu julgo não havê-lo alcançado. Eu corro a minha corrida. A gente, do mesmo jeito, a gente tem que ter esse desejo de querer sempre estar com as coisas de Deus, sempre estar com as coisas do Senhor, sempre ter intimidade com Ele. É como a gente chama de uma insatisfação santa. Isso tem que gerar no teu coração. Então, quando você não está na presença de Cristo, você tem que lembrar que você está correndo uma corrida. E esse desejo tem que vir no teu coração. Esse desejo tem que vir latente, fazendo você transbordar de alegria estando na presença de Cristo. Uma insatisfação santa. Agora, a corrida, queridos, ela é feita de progressão diária. Não é isso? Se eu vou correr e fazer uma corrida, eu não saio querendo correr 40 km, porque eu vou chegar em 200 metros e vou morrer. Né? Eu não vou chegar na academia agora e colocar lá a esteirinha lá qual a velocidade alta aí? Fala aí, Rodrigo, qual é a velocidade alta da esteirinha? Então, 15 km por hora. Eu não vou colocar 15 km por hora lá, chegando na academia, um tempão parado e começar a dar uma passada que nem um maluco. Eu vou fazer igual aqueles vídeos, né? Jogar lá para trás, cair lá atrás da parede. Por quê? Porque é uma progressão diária. Corrida é uma progressão diária. A nossa corrida de vida é uma progressão diária. A intimidade com Cristo é diária. A leitura de devocionais diário. É a leitura da palavra de Deus diário. É a nossa busca pelo Senhor em oração diariamente.
E gradativamente eu vou me tornando cada vez mais um melhor corredor, usando essa metáfora para a nossa vida junto com Cristo. Agora o sujeito não faz nada durante a semana inteira, aí chega no domingo, quer ter a mesma intimidade que uma outra pessoa que está há anos caminhando com Cristo Jesus. Lógico que o Espírito Santo pode habitar no coração, derramar bênçãos, usar milagres e fazer prodígios na vida dessa pessoa. Não estou dizendo isso, estou te dizendo que quanto mais você caminha de intimidade com Cristo, mais Cristo vai te abençoar com as verdades que existem na palavra de Deus. Isso é a própria palavra que diz. A corrida, ela começa, existe um termo na corrida que ela fala que ela começa como uma corrida intuitiva. A corrida intuitiva é aquela que o cara coloca o tênis, que só começa a correr. Vai lá no final de semana e começa a correr. E é assim. Você começa gradativamente, de poste em poste, 3 km, para, respira 2 minutos, 3 minutos, depois corre mais um pouquinho. Essa é a preparação que todos aqueles que preparam os atletas fazem no início da caminhada. Finuza aqui está postando as fotos dela malhando. Tenho certeza absoluta que ela não mostrou lá as fotos lá no Instagram, né? Malhando já no começo. Né? Não, é gradativo. Ela está lá, firme e forte. Queridos, quando a gente está numa corrida, eu fui uma vez, eu comprei uma bicicleta, porque eu queria começar a treinar. E fui junto com um grupo, meu irmão gêmeo, já estava fazendo isso há 5 anos. Eu peguei a bicicleta e fui junto. E na ida foi tudo bem, assim, sabe? Na ida, o vento favorável, empurrando a gente na bicicleta. Eu me senti poderoso naquela ocasião, porque a minha bicicleta era leve, saí na frente, e os caras começaram a rir. Eu falei, esse cara tá bom. Você já ouviu falar naquele coisa de deixa o coelho ir? Já ouviram falar esse ditado? Deixa o coelho ir? O coelho é aquele cara, quando lança na corrida de cachorro, o coelho não vai na frente. Aí eles gritaram, deixa o coelho ir. E eu fui todo feliz, poderoso. Eles chegaram lá e eu cheguei esperando, pô, vocês estão aí e tal. Na volta foi vento contrário. Na volta foi vento contrário. Queridos, eu devo ter ficado, eu acho que talvez umas 3 horas ou 4 horas atrás deles, porque eles estavam preparados. E eles falaram, deixa o coelho ir, que ele não vai aguentar. Exatamente. Por muitas vezes a gente na caminhada nossa cristã, a gente faz exatamente igual. A gente começa com todo fervor, né? Pô, encontrei a Cristo, me aceitei, vai, aquela coisa. Daqui a pouco, depois de alguns meses, você começa a perguntar, cadê o sujeito? O sujeito não está vindo na igreja, o sujeito não está lendo a palavra, o sujeito não está tendo vida de oração. Por quê? Porque é um coelho. Está que nem um coelho. E a gente não pode ser em nome de Jesus dessa mesma forma. Segundo, rapidamente, para a gente estar indo para o final. Segundo, dedicação. Ele fala assim, ó, uma coisa só eu faço. Olha o que o Paulo falou. Eu não julgo ter alcançado. Uma coisa só eu faço. O apóstolo Paulo tinha os olhos fitos na meta, no alvo. Uma coisa só eu faço. O que ele fazia? Era a dedicação. Uma coisa só eu faço. Eu não deixo que nada me distraia. Eu não deixo que nada tire o meu foco daquilo que eu quero chegar, a minha meta, o meu alvo, aquilo que foi me separado como soberana vocação em Cristo Jesus. É Ele, é Cristo, o meu alvo. E para isso eu dedico tudo que eu tenho. Todo o meu esforço, todo o meu tempo, tudo que eu tenho, eu dedico ao Senhor. Uma coisa só eu faço. Terceiro, direção. Se eu te chamar para você fazer uma corrida comigo e não te ensinar um caminho dentro dessa igreja e pedir para que você corra olhando sempre para trás, você dá 3, 4 passos e olha para trás, depois você dá mais 10 passos e olha para trás. Queridos, eu tenho certeza absoluta que ou você vai tropeçar ou você vai parar, porque ninguém consegue olhar para um alvo, depois mudar a direção do foco e querer correr uma corrida querendo alcançar esse alvo e essa meta. Ninguém. Você pode ver que nas maratonas mesmo, algumas pessoas tropeçam quando tiram o olho da meta do alvo. Olha para trás, tropeça. Direção. Terceiro, direção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Direção, ele tinha uma direção.
Ele sabia para onde ele queria ir. Nesse texto que a gente leu em Hebreus capítulo 12, ele fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Nós precisamos entender que nós temos uma direção. Tudo aquilo que tira você do foco da tua corrida, da direção que você está em Cristo Jesus, e podem ser coisas boas, podem ser coisas que você lutou para conquistar, podem ser coisas abençoadoras, que podem estar te tirando do foco da direção que você tem que ter em Cristo Jesus. Quarto, diligência. A gente já leu sobre isso, Hebreus capítulo 6. Sabe o que é diligência? É dedicação, é determinação. Não importa o que aconteça, eu estou buscando o Senhor. Não importa se é tempestade, se é alegria, se são maus dias, maus tempos. Não importa se é menos 20 ou mais 20. Não importa se é domingo, ou se é segunda, ou se é sábado. Não importa se de repente é um dia que você está cansado ou não. Não importa. Eu tenho a minha determinação e a minha dedicação. Eu busco o Senhor em todo o tempo. Queridos, Hebreus no capítulo 12, no versículo 2, que a gente leu: corramos com perseverança. Eu prossigo para o alvo, Paulo falava. Eu prossigo para o alvo. Prosseguir é de esforço intenso, correr atrás de perseguir. Eu persigo, eu corro, eu tenho dedicação, eu tenho determinação. Agora, para a gente entender o que esse texto fala, grava uma palavra comigo chamada escopos. Quando Paulo está dizendo esse texto, ele fala uma palavra escopos. Sabe o que é escopos? É essa fita, esse alvo. É o único texto que é encontrado em o Novo Testamento que fala sobre essa palavra grega chamada escopos, que significa a fita, essa fita de corrida que fica diante da gente como uma meta final, no final da pista. Escopos. O que Paulo está dizendo é: eu vou cruzar aquela fita, eu vou cruzar aquela meta, eu vou chegar até lá. E em quinto lugar, dos 5 desse, e que é para a gente estar orando por isso, disciplina. Quinto dele, disciplina. Você não vai conseguir nunca correr a sua corrida se você não tiver uma disciplina. Sabe por quê? Porque se eu não tiver disciplina, eu encho essa bagagem aqui e coloco nas costas para tentar correr uma corrida todos os dias. Se eu não tiver disciplina, eu retiro numa liberação de perdão dentro da minha casa, em alguma coisa que eu ofendi ou fui ofendido, orando ao Senhor em arrependimento. Mas se eu não tiver disciplina, no mesmo dia, eu encho ela de novo. Se eu não tiver disciplina, eu retiro daqui a minha falta de intimidade com Cristo Jesus na leitura da palavra. Mas quando vem talvez um vento forte, eu encho ela de novo, quando eu esmoreço na minha perseverança de caminhar com Cristo. Se a gente não tiver, queridos, dedicação, se a gente não tiver disciplina, a gente vai encher os pesos que nos impedem de prosseguir para o alvo muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Disciplina, permanecer em linha, é o que a palavra diz. Sabe o que a palavra diz aqui? Uma palavra chamada estoquene. Aí o Rodrigo pode falar melhor do que eu. Estoquene, sabe que é uma palavra em grego que significa manter a linha, que é usada quando você faz aquela formação militar, onde cada um fica um na frente do outro, para marcharem em linha, em direção a um compasso, em direção a um determinado alvo. Então, essa palavra é a palavra aqui que Paulo usa para manter a disciplina militar, manter a linha, a disciplina que eu e você temos que ter. Queridos, livre-se de todo peso. Eu não sei como que você veio para cá, mas Deus tem colocado no meu coração, desde o domingo passado, quando a gente falou: troca o seu jugo, troca o seu peso, deposite nas mãos do Senhor. É Cristo que quer carregar o teu peso.
Vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e pesados com peso, e eu vos aliviarei. Tome de mim o seu jugo. Tome sobre nós o jugo de Cristo. Ele falando, tome sobre vós o meu jugo, Cristo dizendo, porque o meu jugo é leve e suave. Uma troca. Você toma Cristo Jesus no teu coração, entrega os seus fardos e os seus pesos. Eu não sei como que você veio para cá, mas por muitas vezes o que pode nos causar peso é a ansiedade do nosso coração. Eu não sei como que você veio para cá, mas eu tenho certeza absoluta, eu queria chamar o grupo de louvor. Eu tenho certeza absoluta, queridos, que por muitas vezes nós colocamos nas nossas vidas pesos que não deveriam estar ali. Eu não sei como que você veio para cá. Eu não sei o que tem sido para a sua vida uma carga, um peso. Eu não sei o que você tem imposto na tua vida. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a palavra de ordem para você hoje é: corra a tua corrida livrando-se do peso. Cristo já te deu o segredo de como que você consegue ser leve e correr a tua corrida. É só entregar a vida para Ele. Eu queria que você estivesse cantando essa última canção e que você estivesse perguntando no teu coração: o que tem sido um peso na minha vida? O que tem me atrapalhado de correr a corrida do Cristo Jesus? Amém?